pessoal, vamos iniciar a nossa segunda aula de instrumentação industrial. Gente, nessa aula eu quero fazer alguns comentários a respeito da ementa, tá? Visto que na primeira aula foi um overview a respeito dos projetos, né? Nós focamos muito a respeito dessa nova metodologia da Liga. Então ficou faltando comentar com vocês um pouquinho sobre a ementa da disciplina, tá bom? Gente, a ideia de instrumentação na ementa da faculdade é abordar conceitos introdutórios a respeito de instrumentação industrial, né? Alguns fundamentos, algumas terminologias, etc. É também trabalhar com a teoria e propagação de erros em instrumentos. Então tem todo um processo de cálculo para você fazer, né, dimensionar o erro de um determinado instrumento, né? Então são vários cálculos que devem ser feitos. Estudar também, perdão pessoal, estudar também a respeito dos fenômenos físicos, né, como temperatura, pressão, força, torque, nível, vazão, velocidade, enfim. Entender também um pouquinho dos instrumentos que nós temos disponíveis no mercado para fazer leitura dessas variáveis de físicas, né? Entender um pouquinho sobre a diferença, né, e as aplicações com sensores e transdutores. Vamos estudar também um pouquinho, pessoal, de conversores analógicos para digital, digital para analógico, justamente porque no processo de conversão e transmissão de dados dos instrumentos, né, nós trabalhamos muito com essa etapa de conversão AD. Temos que ter também um pouquinho de noção do que é um sistema de aquisição de dados, né, para poder fazer os registros dos instrumentos, né, em um banco de dados, para a gente poder ter lá na frente um relatório com dados históricos, né, a respeito das medições daquele instrumento. E estudar os diversos métodos e modelos de transmissão, né, como que aquele instrumento faz a transmissão de dados aí para um controlador, por exemplo, tá? Bom, gente, primeiro, o que é a definição de instrumentação, tá? Gente, a instrumentação é uma técnica para medir, indicar, registrar, né, e controlar os processos de fabricação, né? Sempre visando, pessoal, a otimização e a eficiência, né, dos mesmos, tá bom? Então a ideia é sempre ter algum medidor, um medidor com indicador, algum sensor para fazer alguma coleta, aliás, para detectar alguma grandeza física, né, e informar um controlador, enfim. A ideia de instrumentação é basicamente, gente, a técnica para medir, indicar, registrar, né, e também controlar um determinado processo, tá bom? Qual que é o foco, qual que é o objetivo, né, de toda essa parte de instrumentação? Primeiro é sempre melhoria, né, foco em melhoria contínua, né, porque se nós temos aí uma linha automatizada, né? E essa linha ela tem muitos instrumentos de medição, sensoriamento. Com certeza o processo vai ser mais eficiente, né? Porque a instrumentação ela é um objeto dentro do processo para aprimorá-lo, né? Menor custo, né, gente? Porque a parte de instrumentação, dependendo do caso, né, ela gera muito payback, ou seja, gera payback no sentido de ela reduz custos, né? Porque se você quer fazer alguma implantação de algum processo com instrumentação, com certeza você vai ter algum determinado payback baseado naquele processo, né? Ou seja, você consegue trazer retornos financeiros para a empresa através de instrumentação. Aumenta em quantidade de produtos, porque quanto mais instrumentos a sua linha tiver, mais eficiente ela vai ser e com certeza mais ela vai produzir. E com certeza segurança, né, pessoal? Porque hoje, se nós não trabalharmos com a parte de segurança no equipamento, né, aquele processo torna-se de alto risco, tá? Então, é essencial o que o processo contenha, né, segurança, ou seja, tenha toda uma instrumentação voltada para a segurança, baseado na NR12, né, gente? Bom,
O que é um processo? Bom, um processo, gente, é a realização da transformação física, química ou biológica, né, gente? Então, se a instrumentação ela vai ser algo que vai ser aplicada a um processo, então primeiro a gente precisa entender o que é isso. Gente, um processo eu entro com a matéria-prima, ela passa por uma transformação, né? E após essa transformação ela se torna um produto. Basicamente um processo é isso, tá? Então a instrumentação e o processo andam casados, né, gente? Porque um processo depende de instrumentação. Seria uma variável de processo, né? Se eu já estou falando de processo, o que seria uma variável de processo? É toda e qualquer né, fenômeno físico, né, ou químico baseado naquele processo. Então, por exemplo, eu tenho um forno numa máquina e nesse forno eu controlo temperatura, né? Eu tenho uma máquina que faz uso de ar comprimido, né? Então eu tenho uma rede de ar comprimido, então eu uso instrumentos para medir a variável de processo, por exemplo, pressão, né? Então, uma variável de processo, gente, é todo fenômeno físico baseado naquele processo em si. Então, posso ter um processo com controlar a temperatura, umidade, né? Na Multilaser, né, tem um departamento de SMT, que é um departamento exclusivo para montagem de placas de circuito impresso, e lá, né, nesse processo a gente controla muito a temperatura e a umidade. São duas variáveis de processo essenciais, né, para garantir a qualidade da fabricação ali das placas, montagem, na verdade, né, das placas. Então, uma variável de processo é alguma coisa físico, né, ou químico que eu estou controlando naquele processo, tá? Nós temos pressão, nível, vazão, temperatura, densidade. E para todas essas variáveis, pessoal, hoje eu vou falar para você que em 99,9% dos casos, né, nós conseguimos detectá-las, nós conseguimos controlá-la dentro de um ambiente, dentro de um processo. Tudo isso graças à instrumentação, né? A instrumentação industrial, a base dela, sim, é o controle dessas variáveis de processo, né, com foco para aprimorar, né, para tornar aquele sistema, aquela máquina, aquele processo mais robusto, mais eficiente, mais produtivo. Bom, vamos agora, gente, entender alguns termos, né? Vamos entender algumas coisas dentro de instrumentação que é essencial, né? Alguns termos específicos, né? Como, por exemplo, o set point. Isso você vai ouvir muito quando você vai lidar com instrumentação industrial, tá? Isso você vai ver muito. O que é o set point? O set point é o valor desejado estabelecido previamente como referência no qual a variável controlada deve permanecer. Então, por exemplo, se eu tenho um controlador de temperatura na minha fábrica, nesse controlador, de um lado, eu tenho conectado nele, por exemplo, um sensor, né? Tem a parte de sensoriamento conectada nele, ou seja, um sensor, como, por exemplo, um termopar, que está fazendo a coleta das informações. Então, o termopar é um sensor que está captando a temperatura daquela máquina, daquele ambiente, e enviando esse sinal elétrico para o controlador. Esse controlador vai processar essa informação, né, e vai controlar uma determinada saída, né? Essa saída seria uma saída para acionar algum determinado atuador no meu processo, como, por exemplo, um resistor de aquecimento, né? Então, o que seria o set point? O set point seria o valor que eu desejo controlar naquele ambiente, naquela máquina em si, né? Ou seja, naquele processo em si. Tá? Então, se eu for lá, por exemplo, e você está 28 graus, né, ou vamos colocar um valor maior, se você está 150 graus no controlador, o que ele vai fazer? Ele vai captar, né, a informação do termopar, que faz a medição da temperatura, vai captar essa informação e, baseado nesse sinal elétrico que o termopar está enviando para esse controlador, ele vai controlar o acionamento
do resistor de aquecimento, né? Então, ou ele vai deixar mais ligado para aquecer mais aquele ambiente ou aquela máquina, ou ele vai ficar por mais tempo desligado para poder resfriar, ou seja, ele vai controlar a temperatura de tal forma que ela permaneça, né, sempre naqueles 150 graus. Então, o set point, gente, muitas das vezes, né, é aquele valor que eu desejo informar, né? Aliás, aquele valor que eu desejo que fique permanente no meu processo em termos de variáveis, né? Ou seja, eu tenho uma variável de processo, eu quero que ela fique estabilizada num valor pré-definido, né? E esse valor é o set point, tá? Bom, então, gente, eu comentei com vocês alguns conceitos importantes a respeito de instrumentação, né? Como o que é um set point, o que é uma variável de processo, o que é um processo em si, né? Agora a gente tem que entender alguns conceitos de instrumentação, tá? E controle, tá? Gente, a engenharia de controle, tá? Ela é uma engenharia, né, que ela define a forma como um determinado processo ou máquina vai ser controlado. Então tem toda uma regra matemática que é calculada, né, para que essa máquina ou processo possa ser controlado de forma eficiente, tá? Então, basicamente, gente, existem dois modelos de controle dentro de um determinado processo. Pode ser um controle manual ou pode ser um controle automático, um controle em malha fechada, né? No caso aqui, o controle manual seria em malha aberta. Então, a ideia, gente, de um controle manual, tá? É nada mais, nada menos do que eu tenho o meu processo, eu tenho alguma variável que vai ser medida, né? E dentro do contexto dessa variável, eu tenho uma indicação se está legal ou não o valor que eu quero pré-estabelecer para o controle daquela variável, né? Então, isso aqui a gente chama de um controle em malha aberta, que é aquele controle que eu digo assim, ó, por exemplo, né? Eu vou até dar esse exemplo aqui, ó. Aqui tem um operador que deseja controlar a temperatura da água, né? Então, eu tenho um reservatório aqui, como vocês podem perceber. Nesse reservatório, gente, eu tenho uma entrada para água fria e eu tenho uma válvula, né? Uma válvula manual aqui, onde eu consigo injetar vapor aqui dentro, tá, pessoal? Então, o vapor, obviamente, que ele é um vapor, uma temperatura elevada, né? Ele, ao se misturar aqui com a água fria, quanto mais vapor eu colocar aqui, mais quente vai ficar a água, concorda comigo? Então, aqui eu tenho um operador que ele está com a mão aqui no duto, né? Então ele está vendo se a água está conforme o desejo dele. Então ele quer, por exemplo, água mais morninha. Então o que ele quer fazer? O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma dosagem manual, né, de vapor, que de tal forma que ela se misture com a água fria e chegue em valores próximos, né, do valor que ele deseja, que seria o set point dele. Como ele não tem nenhum instrumento de medição para dar um feedback para ele que por exemplo, da temperatura em si, então ele vai fazendo assim, ele vai por intuição, então ele vai abrindo, né, a válvula, não tem nenhum feedback de nenhum sensor, então ele vai abrindo e vai deixando, ele vai controlando manualmente mesmo, entendeu? Ele não tem nenhum instrumento, ele não tem nenhum mecanismo automático para fazer isso. Então esse controle que a gente fala, que é um controle em malha aberta, tá? Então vamos supor, eu quero uma água morninha, então eu vou injetar um determinado valor de vapor aqui, né? E seja o que Deus quiser, entendeu? Seja o que Deus quiser. Eu não tenho nenhum feedback, mas por intuição eu acredito que a água vai sair conforme a temperatura que eu quero, né? Baseado nesse tempo que eu deixei a válvula aberta. Então ele abre ali a válvula por um tempo, né? E ele acredita que esse tempo em que a válvula fica aberta, ele acredita que a água vai aquecer de tal modo que vai suprir, né? Ou seja, vai saciar o desejo dele, né, de temperatura, ou seja, de ter uma água um pouquinho mais morninha. Então ele não tem nenhum feedback. Esse tipo de controle nós chamamos, dentro de um processo, né, pessoal, é um processo totalmente sem instrumentação aqui, né, para medição. Então é um controle totalmente manual, é um processo totalmente manual. Consequentemente, a resposta desse sistema aqui, gente, vai ser totalmente oscilatória e sem fundamento, com uma margem de erro muito grande, né? Concorda comigo?
Por quê? Porque está sendo um controle totalmente manual, ele não tem nenhum feedback a respeito desse processo, entendeu? Então, gente, a parte de controle ela é fundamental dentro do processo, assim como a instrumentação. Então, são duas coisas bem casadas. Instrumentação é casado com controle, entendeu? Porque a instrumentação depende de um controle e o controle depende de um feedback de um determinado instrumento de medição, entendeu? Então, são duas coisas bem casadas, né? E dentro de um contexto de um processo industrial, nós temos dois modelos de controle, tanto controle manual quanto controle automático, né? Sendo que o controle manual é feito em malha aberta, né? Como vocês podem visualizar aqui, eu simplesmente abro a válvula durante um tempo, deixo entrar o vapor e seja o que Deus quiser, ou seja, não tem nenhum feedback a respeito do controle daquela variável em si, né? E, consequentemente, a saída vai ser totalmente oscilatória, ou seja, o meu processo vai ser totalmente instável, né? Porém, quando eu pego um controle automático, aí, né, eu já estou trabalhando com o conceito de malha fechada na parte de controle. Então, o meu processo aqui torna-se muito mais eficiente. Por quê, gente? Porque quando eu tenho uma malha de controle, eu tenho aqui, sempre nessa unidade de controle aqui, eu tenho, gente, um elemento sensor que está fazendo a leitura, né, daquela variável física e em cima dessa leitura está informando, né, o meu elemento de controle aqui, que pode ser um controlador, tá, um CLP, um controlador específico aí do mercado, né? Então, sempre o meu sensor está informando o meu controlador a respeito da temperatura atual, da pressão atual, ou seja, ele está sempre dando um feedback para o meu controlador a respeito da minha variável, ou seja, da intensidade da minha variável de processo ali. E em cima desse feedback, ele consegue acionar os atuadores de forma eficiente, de tal forma que em que o valor na minha saída vai ser bem próximo, né? Ao meu set point. Então, se eu seto, por exemplo, 150 graus, né, ou seja, 100 graus, por exemplo, aqui nessa, né, como esse exemplo aqui, se eu seto, por exemplo, que essa água tem que estar a 100 graus, por exemplo, né, o meu próprio sistema aqui, ele vai dosar vapor, né, de tal maneira em que esse valor chegue bem próximo dos meus 100 graus, por exemplo. Mas como é que ele vai fazer isso, gente? Ele tem um elemento sensor aqui, né, pessoal? Ele tem um sensor que vai fazer essa medição. Então, o que acontece aqui, ó? Vai acontecer. Eu tenho um sensor que vai ficar mandando um feedback para esse equipamento aqui, e esse equipamento ele vai falar assim, olha, eu quero que essa... aqui, na verdade, é mais está sendo mais um refrigerador, né, de água do que um aquecedor, na verdade, né? Parece mais um refrigerador aqui esse desenho, mas não importa. Vamos imaginar que seja, por exemplo, um aquecedor, tá? Esse desenho parece mais um refrigerador, mas vamos imaginar um aquecedor, tá bom? Então, o que acontece? Esse sensor sempre vai ficar mandando, gente, a informação de qual é a temperatura atual para esse equipamento, e o controlador desse equipamento vai falar assim, olha, agora precisa aquecer mais, agora preciso resfriar, ou seja, ele tem a autonomia, né, de poder controlar essa variável de temperatura de tal forma que ela chegue próximo do set point, entendeu? Chegue próximo ou no set point de forma exata, entendeu? Só no começo é que o processo ele vai ficar um pouquinho instável, né? Porque ele vai ajustar. Depois que ele faz o ajuste de forma automática, né? Ele chega numa região de estabilidade, que nós chamamos de regime permanente. Então, o que acontece? Num controle em malha fechada, né, pessoal, com feedback através de sensores, o que acontece? Eu tenho uma regiãozinha aqui, que é uma região transitória, né? Que aqui eu tenho um transiente, ou seja, ela vai dar uma oscilada, certo? Mas depois que ela conseguiu se ajustar, ela entra em regime permanente, como vocês podem perceber aqui no gráfico, né? Ela fica estável. Então, o controle por malha fechada, ele é muito mais eficiente, né? Ele garante mais estabilidade naquele equipamento do processo, né? E tudo isso, pessoal, só é possível através de um elemento sensor, né? Porque é o sensor que vai ficar mandando, gente,
a informação de qual é a intensidade daquela variável de processo naquele momento. Ou seja, ele vai ficar informando o controlador qual é o valor da temperatura, qual é o valor da pressão, enfim. E através desse feedback do sensor, né, gente, o que vai acontecer? Ele vai, pela unidade de controle, ele vai falar assim, olha, eu estou recebendo X valor de temperatura, eu estou recebendo, sei lá, eu quero colocar água em 100 graus, mas o meu sensor está falando que está 50, então eu vou jogar potência máxima nos resistores de aquecimento ali para poder chegar nesses 100 graus, entendeu? Então, através desse feedback, o sistema em si consegue ter uma melhor performance, tá? Bom, comentamos um pouquinho o que é processo, entendemos o conceito de controle e vimos que instrumentação e controles é algo casado, né? Entendemos esses dois conceitos, entendemos alguns parâmetros, passamos por alguns conceitos a respeito de set point, enfim. Tá? Agora, a gente precisa entender algumas classes, né, dos instrumentos. Todo instrumento, pessoal, ele sempre, quando é um instrumento de medição, né, você tem um instrumento para detectar alguma variável de processo, ou você tem um instrumento para indicar qual é o valor daquela variável de processo, algo misto, né? E quando a gente fala na classe de instrumentação relacionado à indicação, né? Porque dentro de um instrumento você tem a parte de indicação, a parte de medição, a parte de conversão, a parte de transmissão, enfim. Então, quando a gente olha somente para a parte do indicador, né? Ou seja, a gente pega um instrumento de medição, nós temos sempre algo relacionado a indicador. Esse indicador, muitas das vezes, é um display de 7 segmentos, é um gauge, conforme vocês estão observando aqui, né, gente, nesse manômetro, ou ele é um display LCD, colorido, preto e branco, uma tela touch, tá? Não importa, tá, pessoal? Ou LEDs, tá bom? Então, a ideia de indicação, ou seja, o indicador de um instrumento, ele nada mais é do que um recurso gráfico, né? Para mostrar para o operador qual é a intensidade daquela variável de processo que ele está medindo no momento, tá? Dentro do conceito de instrumentação também, gente, nós temos a parte de registradores, tá, pessoal? Eu vou colocar para vocês aqui um exemplo bem clássico de registradores, que é o software SCADA, né? O software SCADA, pessoal, é uma aplicação dentro da engenharia que é desenvolvida, né, para poder fazer a aquisição, né? Não só a aquisição, mas a supervisão e controle também. Mas um dos fatores de um software SCADA é fazer a supervisão de um determinado elemento sensor ou de um transdutor num processo, e conforme ele vai colhendo os dados desse sensor ou transdutor, ele vai registrando essas informações em um banco de dados, né? Então, o que é um registrador? O registrador seria um mecanismo, ou seja, seria um dispositivo, ou seja, seria um sistema para poder registrar as informações a respeito daquele transdutor ou daquele sensor. Ou seja, é algo que registra, né, essas informações, por exemplo, em um banco de dados, né? E um exemplo mais clássico de um elemento registrador dentro da parte de instrumentação e controle seria o software SCADA, né? Porque vocês podem perceber aqui, por exemplo, é um gráfico, né? Esse gráfico pode representar, por exemplo, né, o histórico de duas variáveis de processo, tá? Bom, dentro da classe dos instrumentos, nós temos também a parte de transmissão, tá, gente? O transmissor nada mais é daquele circuito eletrônico dentro do instrumento, né, que é responsável para transmitir essas informações para um controlador, como por exemplo um CLP, né? Esse transmissor pode fazer uma transmissão de um sinal elétrico, um sinal pneumático, um sinal via radiofrequência, um sinal eletromagnético, enfim, tá? Os instrumentos de hoje em dia, eles podem ser, as informações, né, dos instrumentos de hoje em dia podem ser transmitidos de diversas formas distintas, tá? Um transdutor, pessoal. Essa palavra transdutor, eu costumo classificar ela que um transdutor é algo que pega
de um lado, detecta de um lado uma determinada variável física e de outro lado ela converte essa informação para outra variável física. Então, por exemplo, se eu tenho um sensor de temperatura ali, que de um lado eu tenho um elemento que está detectando a temperatura, ou seja, está captando, né, qual é a temperatura do ambiente, ou seja, está detectando qual é o calor daquele ambiente. Então, eu tenho uma variável de processo de um lado e esse transdutor ele vai transformar essa informação numa outra variável de processo, como, por exemplo, corrente elétrica. Né? Ou seja, ele pega a temperatura e converte em corrente elétrica. E essa corrente elétrica vai ser transmitida, por exemplo, para um controlador e esse controlador vai fazer o processamento dessas informações, que seria, gente, a leitura dessa corrente, a conversão desse valor de corrente, né, de analógico para digital, e em cima desse valor digital o controlador vai tomar alguma determinada ação. Tá? Então, um transdutor é conhecido como o equipamento que pega uma informação, que colhe a informação de medição, né, de alguma variável de processo de um lado e converte para uma outra grandeza física do outro, como, por exemplo, corrente elétrica. Tá? O controlador, gente, é um elemento muito importante, tá, dentro da classe dos instrumentos. Por quê? Porque se eu tenho na minha rede diversos sensores e transdutores, tá? Por mais que sensor e transdutor seja praticamente quase que a mesma coisa hoje, né? Mas são algo distintos também. Dentro de um transdutor eu tenho o elemento sensor, né? O controlador, ele é algo que trabalha em conjunto com esses transdutores e sensores, tá, gente? Por quê? Porque o controlador, ele é um cara que ele vai receber, né, todo o sinal em que aquele instrumento vai transmitir. E baseado nesse sinal, ele vai fazer o processamento das informações e vai controlar uma determinada saída, ou seja, vai controlar algum determinado atuador baseado no sinal de medição, né? Baseado no sinal medido, né, no instrumento que está conectado nele. Então, como a própria palavra diz, o controlador é aquele cara que vai controlar o processo baseado nas informações dos sensores, sensores, transdutores, né, transdutores, e também vai fazer o controle dos atuadores, tá? Aquele cara que controla tudo. Dentro de uma instrumentação também nós temos sempre um circuitinho ali, um sensor ou um transdutor, que ele vai ser responsável por fazer a conversão, né? Então, como eu falei para você, eu tenho lá de um lado um elemento sensor que vai detectar qual é a temperatura, qual é a pressão, qual é a vazão, qual é a velocidade, enfim, né? E de outro lado eu tenho um circuitinho que pega essas informações, faz uma modelagem nela, né? E as converte para outra grandeza física, como, por exemplo, corrente elétrica ou tensão, tá? Tensão elétrica. Relé de computação, gente, é algo semelhante aos controladores, tá? Só que ele tem vamos dizer assim, o recurso, né, para trabalhar com operações matemáticas. Então, os relés de computação seriam relés mais sofisticados, então não é um controlador mais simples, ele faz toda uma parte matemática, como, por exemplo, um controle PID, né? Ele não deixa de ser um controlador também, só que é um controlador um pouquinho mais inteligente, porque ele faz operações matemáticas, tá? Bom, classificação agora dos instrumentos, né, por sinal de transmissão, tá bom? Todo instrumento de detecção que nós temos numa indústria, por exemplo, né, ele transmite o seu sinal através de algum padrão. Um dos padrões, né, mais famosos e mais usuais é o padrão elétrico, né? Como é que funciona o padrão elétrico, né, gente? O padrão elétrico, vamos imaginar aqui, pessoal, que eu tenho aqui um transdutor, vamos falar assim, um sensor de pressão, sensor de pressão. Esse sensor de pressão aqui, ele foi desenvolvido para fazer a transmissão, né, via sinal elétrico, né? Mais especificamente, corrente elétrica, tá? Corrente.
Então, esse sensor de pressão aqui, gente, ele foi desenvolvido para fazer a transmissão via sinal elétrico. Então, por exemplo, ele é um sensor que detecta de 0 bar, tá, a 12 bar. Esse aqui é o range dele, tá bom? E o que acontece, né? Esse sinal de 0 bar a 12 bar passa por um processo de conversão e transmissão, tá? Ele vai passar por um processo de conversão e transmissão. Então, o que vai acontecer? O sensor vai detectar a pressão, depois ele vai converter e transmitir. Só que ele vai transmitir, gente, numa faixa de 4 mA para 0 bar, né? Considerando aqui que eu medi 0 bar, a 4 mA a 20 mA. Então, o que acontece aqui, né? Se o meu sensor está detectando 0 bar, ele vai enviar, por exemplo, para um CLP, né, a informação de 4 mA. Se ele está detectando 12 bar, né, ele vai enviar para o meu CLP 20 mA. Ou seja, isso aqui é um modelo, né, de transmissão de sinal via corrente elétrica, ou seja, uma transmissão via sinal elétrico, né? Então eu tenho ali o meu transdutor, o sensor, que está fazendo a leitura daquela variável de processo naquele momento, né? E após a leitura, ele vai converter essas informações para um sinal elétrico e transmiti-las na rede, né? E quando, por exemplo, né, essas informações aqui, essa minha informação em formato de sinal elétrico chegar lá no meu CLP, o meu CLP vai pegar essa informação e vai converter, né, o sinal elétrico, né, para um sinal digital. Esse sinal digital, né, vai ser trabalhado, né, o sinal digital ele vai ser trabalhado de uma determinada lógica, né? Como, por exemplo, eu posso receber um sinal de 4 mA. Vamos imaginar que eu tenho um CLP aqui que trabalha com 16 bits, né? Vamos imaginar que eu tenho um CLP aqui, ó. Vou colocar aqui com um CLP com um conversor que trabalha em 16 bits. Então, quando eu receber 4 mA, ele vai mandar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, né? Ele vai mandar para você 0, 0, 0, 0, 0. E quando ele receber 20 mA, ele vai converter para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é 0. Isso aqui é 65.535, tá? Então, o que o CLP vai fazer? Poxa, o CLP, ele determina... O que o CLP vai fazer? Ele vai receber o sinal elétrico de 4 mA ou a 20 mA, vai converter essa informação para digital. Em cima da informação digital, né, ele costuma trabalhar sempre na base decimal. Em cima da informação digital é que ele vai fazer a atuação no meu processo. Então, por exemplo, toda vez que eu receber 6 bar de pressão, né, o CLP, que é um controlador na minha malha, ele vai, por exemplo, acionar uma determinada saída. Então, quando ele receber aqui, ó, por exemplo, 6 bar, ele vai enviar, o sensor vai enviar aproximadamente 12 mA. Então, 12 mA, ele vai converter, né, para, se a gente pegar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, 65.535 dividido por 2. Então, o que ele vai fazer? Na hora que ele receber 6 bar, pessoal, o meu CLP vai receber um sinal de aproximadamente 12 mA. Esse sinal de 12 mA vai ser convertido para binário, né? Já convertido aqui em decimal, seria o valor de 32.767. E esse valor de 32.767 vai causar, né,
alguma ação, por exemplo, no meu CLP. Então, toda vez que eu recebi 6 bar, o meu CLP não vai receber 6 bar. O meu CLP, por exemplo, vai receber 32.767. E em cima desse 32.767 é que lá na lógica de programação de CLP, o cara programou, por exemplo, para acionar uma saída. Tá? Então, a ideia de transmissão, né, de um determinado instrumento via sinal elétrico, né, gente? Ele sempre manda essas informações ou em corrente ou em tensão. Por exemplo, a tensão pode ser de 0 a 10, tá? Mas o mais usual e comum no mercado é corrente. Então, a ideia, gente, de transmissão via sinal elétrico é basicamente aquele elemento sensor ou transdutor detectar, né, qual é a intensidade daquela grandeza física naquele momento, e após a detecção, ele envia essa informação via formato de corrente ou formato de tensão elétrica, né? E esse formato de corrente ou tensão elétrica, ele é processado conforme essa forma aqui que eu expliquei lá no controlador, tá? Então, isso aqui é um modelo de transmissão, que é uma transmissão via sinal elétrico, né? Ou seja, ele detecta a variável de processo e retransmite essa informação via sinal elétrico, que é 90. Eu vou falar, tirando, gente, processos, né, que tem zonas de risco de explosão, eu posso falar para vocês que tirando esses processos perigosos aí que correm risco de explosão, 100% dos demais, o restante, né, ou seja, tirando a indústria química, essas coisas, que não ocorre risco de explosão, falo para você 100% de certeza que os demais processos trabalham sempre com sinal elétrico, tá bom? Os instrumentos. Agora, gente, nós temos um outro modelo, tá? Nós temos um outro modelo de sinal de transmissão, que é o sinal pneumático, tá bom? O sinal pneumático, pessoal, ele não quer dizer que ele vai transmitir, por exemplo, um sinal via pressão, né? Ou seja, vai transmitir um valor de pressão. O pneumático ele é usado muito em gasoduto, né? Em empresas que trabalham com gás, tá? E vocês sabem que gás é inflamável, né, gente? Então, nessas empresas, o que acontece? Eu preciso ter um sensor ali dentro do gasoduto ou dentro do reservatório de gás, onde eu possa verificar qual é a pressão, qual é a temperatura, qual é o volume, certo? Então, para que o sensor possa detectar, o que ele faz? Ele faz a detecção e retransmite esse sinal via variação de resistência. Não é um sinal elétrico que vai percorrer ali. Porque zonas explosivas, né, com risco de explosão, você não pode ter nenhuma incidência em espécie alguma, né, de algum sinal elétrico. Então, o seu sensor não pode transmitir nada eletricamente, mas nada mesmo. Então, o que ele faz? Ele mede, por exemplo, qual é a pressão dentro daquele reservatório de gás, e essa pressão, o instrumento em si, mecanicamente, né, ele vai sofrer uma variação de resistência. Tá? Então, ele tem um valor de resistência que vai ser variável conforme a pressão que está naquele reservatório naquele momento, entendeu? Então ele vai sofrer uma determinada pressão, e essa pressão vai influenciar no valor de resistência, ou seja, não é nada elétrico, é só uma variação de resistência, e essa resistência vai chegar até um controlador, essa variação de resistência vai chegar até um controlador, e esse controlador vai processar a informação. Entendeu? Então não tem nada eletricamente falando, né? Então o que acontece? Esse sinal de transmissão aqui, por exemplo, de 3 a 15 PSI, não quer dizer que ele vai transmitir literalmente esse valor de pressão. Não, é indiretamente, porque vai ter uma variação de pressão ali dentro daquele reservatório proporcional a 3 a 15 PSI, né? E essa variação, tá, gente? Ela vai causar, aliás, e essa alteração de pressão dentro daquele equipamento, né, vai causar uma variação de resistência naquele instrumento, e essa variação vai ser detectada por um controlador que vai processar as informações, tá? Então, uma forma de fazer a transmissão do sinal, não quer dizer que é pneumático. A gente chama de pneumático porque ele está detectando ali, gente, uma espécie
Ele está detectando pressão ali. E a variação dele está sendo baseada, ou seja, está sendo totalmente relacionado com a pressão, mas não é que está transmitindo a pressão, ela está variando uma resistência e essa resistência é proporcional à pressão naquele ambiente fechado no momento, né? naquele reservatório. O mesmo equivale para a parte hidráulica, né? A gente, ao invés de estar trabalhando com gás agora, eu estou trabalhando com a parte hidráulica, trabalhando com óleo, né? Então a pressão do óleo, né? Pressão, temperatura, enfim. Vai gerar uma variação de resistência naquele instrumento, tá? Nós temos também a classe de transmissão via rádio, né, gente? Porque, principalmente em petroleira, né, o operador precisa ficar sempre antenado, né, a respeito de qual é a pressão, qual é a temperatura no processo em si. Então, ele tem que estar 24 horas conectado ali, né, gente? Porque qualquer desvio, né? Ou seja, qualquer distúrbio que ocorra naquele processo em si pode causar uma catástrofe, né? Então, ele precisa, aonde ele estiver lá na plataforma, ele precisa monitorar, né, qual que é as informações de processo, as variáveis, né, daquele processo. Ele precisa ter o controle. E muitas das vezes esses instrumentos estão bem distantes, como eu falei, eles estão bem distantes daquele operador. Então, não tem como puxar um fio. Aí o que acontece? Esses instrumentos transmitem as informações via radiofrequência, né? O seu roteador emite sinais de radiofrequência. E, no caso aqui, o instrumento também vai emitir. É óbvio, por frequências diferentes, mas não deixa de ser um sinal de radiofrequência, tá? Eu falei aqui do seu roteador porque, para vocês entenderem que esse sinal é a mesma ideia, né? É um sinal eletromagnético que se propaga pelo ar, tá? Esse sinal eletromagnético que se propaga pelo ar a gente chama de um sinal de radiofrequência. Ou também os instrumentos, né? As informações do instrumento também pode ser transmitida via modem, né? Desde que você tenha uma linha telefônica. Isso aqui não é tão usual, mas existe, né, essa possibilidade de transmissão. Bom, gente, agora nós vamos entender um pouquinho a parte de terminologia, tá? A parte de terminologia, gente, é basicamente o range ou a faixa de medida, o alcance, a exatidão, né, e a precisão, tá bom? Nós temos também aqui a sensibilidade, né, e a resolução e a linearidade, tá bom, gente? Então, o que eu vou fazer? Eu vou comentar aqui hoje, na terminologia, eu vou falar um pouquinho sobre o range e sobre o span, tá? E vou fechar aqui esse slide, tá bom? Eu vou encerrar essa videoaula, porque eu acho que já está bem avançada. Então, vou terminar aqui a parte do range e a parte do span. E na próxima aula a gente dá continuidade, né? Entendendo que o conceito de exatidão, precisão, sensibilidade, resolução, linearidade. E também tem esterese, tá? Então na próxima aula a gente dá continuidade. E também a gente vai entender um pouquinho a respeito das simbologias dentro do conceito de instrumentação, tá? Eu não vou prolongar muito, senão fica muito puxado essa aula. Mas vamos lá. Terminologia. O que é uma faixa de medida ou range, né, de um instrumento industrial? Gente, uma faixa de medida ou range, né, dentro do conceito de instrumentação, seria o valor mínimo e o valor máximo. Né? O valor mínimo, os valores, né, entre o valor mínimo e máximo que aquele instrumento consegue medir. Então, por exemplo, um termômetro de 0 a 150 graus. Quer dizer que eu tenho um termômetro que pode medir de 0 a 150 graus. Ou eu tenho, por exemplo, um manômetro que pode medir de 10 a 100 graus. Né? Então, o que é o range ou faixa de medida? Seria o conjunto de valores da variável medida que estão compreendidos dentro do limite superior e inferior. Ou seja, qual que é o range de medição daquele equipamento? Meu multímetro pode ler de 0 a 250 volts, por exemplo, né? Então, você não pode pegar esse multímetro e fazer uma leitura de uma tensão, por exemplo, de 380, né? Porque o seu multímetro vai até 250, tá bom? O que seria o span ou alcance? Gente, basicamente o span é a diferença algébrica, né, entre os valores superior e inferior da faixa de medida de um instrumento. Então, por exemplo, se eu tenho um termômetro que mede de 100 a 500 graus, né, o range dele é de 100 a 500, mas o span dele é 400, né, 400 graus. Por quê?
porque é a diferença entre o valor superior e inferior. Então, por exemplo, 500 menos 100 seria 400. Olha só como que o span é importante, né? Se eu quiser, por exemplo, aqui, ó, vamos imaginar esse sensor de pressão aqui de 0 a 12 bar. Tá? Eu quero descobrir qual que é o valor de corrente que ele vai transmitir, em termos de corrente, qual o valor de corrente que ele vai transmitir quando o meu sensor aqui detectar, por exemplo, 6 bar. Tá? Então presta atenção, o meu range aqui de transmissão de sinal é 4 a 20 mA. Porém, se eu olhar aqui o meu span, né, o span do meu sinal de transmissão aqui, que é um sinal de transmissão padronizado, o meu span aqui seria 20 menos 4, né? Então o meu span aqui seria 16. Concorda comigo? Então aqui seria 16. Agora, qual seria o valor de corrente quando eu estiver, por exemplo, com 12 bar, com 6 bar de pressão, né? Então, se eu tenho lá 6 bar, né? Qual seria o valor de corrente? Baseado em todo esse modelo desse sensor aqui, ó. Meu sensor de pressão, ele vai transmitir um sinal de 0 bar a 12 bar, né? Ele vai detectar uma pressão de 0 bar a 12 bar, e ele vai transmitir uma corrente de 4 mA a 20 mA. Então, meu range aqui é 0 bar e a 12 bar, meu range, né? No caso aqui, o range do sinal de medição. Agora, o sinal de transmissão aqui pode ser uma corrente de 4 mA a 20 mA, né? Agora, vamos imaginar que o meu sensor aqui está detectando 6 bar. Qual que seria o valor de corrente que eu vou medir aqui? Para saber isso, eu preciso calcular o span, né? Então, o que é o span? É a diferença de valores. Então, eu queria saber qual que é o valor de corrente aqui. O que eu faço? Eu pego o meu 20 mA, subtraio pelo 4 mA, que seria o valor superior máximo menos o valor mínimo, né? Aí, subtraindo, eu tenho 16. Bom, eu já sei aqui, gente, que de 12 bar, 6 bar seria a metade, concorda comigo? Seria a metade. Então, o que eu faço? Para que eu possa descobrir qual é o valor de corrente aqui, olha lá, o meu span é 16, não é? Qual que é a metade de 16? 8. Então, se eu pegar o meu valor mínimo, que é 4 mA, e somar com a metade do meu span, que seria 8, ele resultaria em 12. Então, quando eu receber 12 mA, quer dizer que eu estou detectando 6 bar de pressão. Então, gente, o span muitas das vezes é necessário você calcular, porque nem sempre, né, o seu sinal de transmissão ou o seu valor medido começa no 0. Nesse caso aqui, o 6 coincidiu porque o valor mínimo é 0, mas se não fosse aqui 0, aí você teria que calcular o span para você ter uma noção, entendeu? No caso aqui é 0, o valor mínimo é 0, o valor máximo é 12, qual que é a metade? É 6. Agora, meu sinal de corrente, o valor mínimo é 4, o valor máximo é 20, qual é a metade? Né? Então, para que você possa descobrir qual é a metade, é necessário fazer esse cálculo aqui no span, tá? Então, estou falando aqui uma forma, né, de usabilidade desse conceito aqui, ou seja, dessa terminologia aqui, tá? Então, span seria a diferença algébrica entre os valores superior e inferior da faixa de medida, né, daquele instrumento em si. Tá bom, gente? Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui, tá? Então, nós paramos aqui, ó, entendemos o conceito de faixa de medida, alcance, né? Na próxima aula, a gente fecha aqui o assunto a respeito de exatidão, precisão, sensibilidade e linearidade, tá, gente? Agora, só fazendo parênteses aqui a respeito um pouquinho do projeto. Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, são características, né, gerais a respeito dos instrumentos, né, da parte de instrumentação dentro de uma fábrica, dentro de uma máquina, um processo, entendeu? São conceitos genéricos que podem ser aplicados a qualquer tipo de instrumento, são termos, né, genéricos. Então, quando vocês forem desenvolver o projeto de vocês, o trabalho de vocês, que vai ser um relatório técnico ou um artigo, né, um projeto de um sensor, é muito importante, né, que vocês utilizem, né, toda essa terminologia, todos esses conceitos, né, todos esses termos aqui que eu estou explicando aqui, tá, gente? Então, se você for falar para mim, olha, professor, eu vou desenvolver um sensor, tá bom. Você vai desenvolver um sensor de temperatura, por exemplo, então você me informa qual que é o range dele, né, em termos de medição.
qual que é o range, né? Qual que é a faixa de medida dele. Então, lá no seu artigo ou relatório técnico, né, você precisa informar todos esses conceitos que eu estou falando aqui, entendeu? Por enquanto, a gente está ainda no beabá da coisa, a gente está trabalhando aí com conceitos introdutórios, né? Daqui a pouquinho a gente vai começar a entender um pouquinho mais da parte prática aí, como que a gente trabalha com o sensor, como é que a gente liga ele no CLP, como que escolhe um sensor no mercado, né? Qual marca, como é que a gente faz a leitura no datasheet, enfim. Por enquanto, são só conceitos genéricos. Tá, gente? Então vamos lá, paramos aqui no spam. Na próxima aula a gente dá continuidade, né? Nessa parte aí de introdução à instrumentação. Tá bom? Forte abraço, gente!